O nível de poder dos inimigos de Luffy em Elbaf subiu a escalas completamente surreais. E graças, é claro, à expressão de descontentamento de Scopper Gaban ao ver que Zoro não controla o seu próprio poder, levantou alguns questionamentos pra gente. Seria Luffy o personagem que tem a tripulação mais inútil de todo One Piece? Eu sei que você tá curioso pra saber desse assunto polêmico, então é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada emborrachada no botão do like que me ajuda bastante, senão o Sanji da Toei vai aparecer atrás da sua mamãe. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark Animes aqui falando, e hoje a gente tem que conversar alguns assuntos polêmicos envolvendo, é claro, o universo de One Piece. Exatamente esse universo que constantemente pessoas defendem essa obra com unhas e dentes. E ai de você se você criticar qualquer personagem que tenha dentro dessa obra. É visível a quantidade de pessoas que defendem essa obra ignorando completamente o mar de defeitos que ela possui. Pra você ter uma noção, recentemente nesse canal maravilhoso, eu fiz um vídeo onde eu menciono que o Usopp não pode receber o Haki do Rei dentro do contexto atual de One Piece, porque se ele receber o Haki do Rei nesse estado atual, no arco de Elbaf, seria somente um fanservice, porque constantemente as pessoas pedem isso. O Usopp não tem vontade necessária para derrubar ninguém. Quem dirá, é claro, Imu, os gigantes de Elbaf corrompido e os cavaleiros celestiais que estão no meio desse arco. Então já peço que vocês esqueçam aquela história onde diziam que Elbaf seria o arco do Usopp. A única forma desse arco se tornar especial pro Usopp, se tornar um arco extremamente importante pro personagem, é se ele realmente acabar morrendo, se sacrificando nesse arco. Só o fato de eu ter comentado isso foi uma enxurrada de comentários dizendo que eu odeio o personagem porque eu prefiro que ele morra a receber poderes novos. Bom, eu tenho que dizer que parece que vocês não leem One Piece ou constantemente estão vendo aqueles conteúdos onde sempre que aparece um personagem novo ele vai virar tripulante do bando do Chapéu de Palha. Então é claro, é graças a esses comentários e também a expressão de desprezo que Scopper Gaban fez olhando pro Zoro ao ver que ele não controlava seus poderes direito, eu decidi mostrar pra vocês que o bando do Chapéu de Palha tem os personagens mais inúteis de todo One Piece. E a gente começa analisando isso, é claro, pelo arco atual de One Piece, o arco que mostrou o maior nível de poder até o momento de toda essa obra. A gente tem nada mais, nada menos que a personagem Gunko, ainda não na sua forma corrompida, na sua forma Gunko mesmo, obliterando completamente todos os Chapéus de Palha. Passou o ferro no Jinbe, passou o ferro na Nami, que tentou atacá-lo utilizando os Zeus, que, convenhamos, o power-up vagabundo esse que a Nami recebeu. Primeiro que Zeus é um power-up temporário que ela recebeu somente para se igualar ao nível de força atual, mas é claro, nivelando ao mais baixo possível. E com certeza, em um momento ou outro, ela vai acabar perdendo esse poder para Big Mama, que vai retornar mais uma vez. Mas voltando ao que interessa, nesse capítulo 1146, Gunko continuou obliterando o bando dos Chapéus de Palha um a um. A personagem passa o carro no Usopp também. A Sonark, mas o Usopp nesse capítulo deu nela um tiro que explodiu metade do corpo da Gunko. Realmente ele deu esse tiro, mas a personagem se regenera. E você acha que se você fosse uma pessoa imortal, você ia se preocupar em desviar ou utilizar Haki do armamento para defender uma explosão? Não. Uma única personagem dos Cavaleiros Celestiais, dos Cavaleiros Sagrados, destruíram completamente o bando inteiro dos Chapéus de Palha, deixando somente de fora, é claro, o Frank, que está em outro lugar, e a Robin. E a Robin é uma coisa séria também dentro do universo de One Piece. A personagem tem uma das frutas mais roubadas em relação a assassinatos. A fruta dela é feita especificamente para você matar os outros. E parece que o Oda esquece que a fraqueza dessa fruta é simplesmente a defesa, porque se você tiver o seu braço ferido, o braço que você fez crescer em alguém, ele for cortado, seu braço principal é cortado também. Ele mostrou pra gente essa fraqueza no arco de Dressrosa, quando a Robin tem seu braço arranhado e aparece um arranhão no braço original dela também. E nesse capítulo, capítulo 1148, Sanchomers perfura o corpo falso da Nico Robin inteiro e ela simplesmente ignora aquilo, desfazendo as suas pétalas. A gente pode concordar que talvez ela tenha desfeito, prevido o ataque do Sanchomers e desfeito a sua técnica e por isso não recebeu dano, mas de todos os personagens de One Piece do bando dos Chapéus de Palha, a Nico Robin, graças a essa fraqueza que ela tem, ela precisaria ter o melhor Haki do armamento de toda a tripulação. Melhor que o Haki do Jinbe, melhor que o Haki do Luffy, porque ela precisa de defesa para se defender enquanto ataca as pessoas. Ao mesmo tempo que ela é muito letal, ela fica constantemente vulnerável a personagens como esse, que tem uma fruta que claramente transforma ele em uma defesa ambulante. E como eu falei pra vocês antes, o Scopper Gaban ficou decepcionado com o Zoro, que não sabia que tinha Haki do Rei, que deixava ele vazar constantemente. Imaginem só quando ele ver o restante da tripulação do bando dos Chapéus de Palha, que não tem nem mesmo o Haki básico. A Nami precisaria ter o Haki da
observação não tem. O Brock e o Chopper precisariam ter no mínimo o haki do armamento e não possuem também. O Soap mostrou pra gente o haki da observação extremamente roubado mais somente uma vez, e muito menos a Nico Robin, que precisa do haki do armamento pra se defender e não tem essa habilidade. E aí infelizmente fica a tripulação inteira aguardando o retorno do Luffy, do Zoro e do Sanji pra salvar eles de mais uma das situações que eles acabam sendo feitos de reféns, ou as situações que eles encontram um personagem extremamente poderoso. É realmente muita sorte desses personagens não terem encontrado ninguém com Logia pelo caminho, que com certeza todos seriam derrotados. Ah, Sonark, mas você tá falando isso, mas eles estão enfrentando a Gonko, e a Gonko é extremamente poderosa. Sim, mas ela foi uma das únicas Cavaleiros de Deus que apresentou seus poderes. E todo mundo conhece a regra: se você é o primeiro a apresentar os seus poderes, indica que você é o mais fraco de todo o seu grupo. Mas na Gonko não se aplica tanto, é claro, porque eu acho que ela é a segunda mais poderosa dos Cavaleiros Divinos. E convenhamos, Sanchomers e San Killian com toda certeza são buchíssimos. Só não são mais bucha que o Saturno. Mas não vamos culpar o Oda, é claro, até porque os personagens, eles não tiveram tempo, é claro, de explorar suas habilidades. Diferente, é claro, de Zoro, Sanji e Luffy, que constantemente estão em combates e graças a isso se tornam mais poderosos. Os nossos personagens, que são somente úteis nas suas funções, Nami como navegador, Usopp como atirador, e os outros não tiveram tempo de treinamento útil. Então não vamos culpar tantos os personagens, vamos culpar aquele japonês safado do Eiichiro Oda, que deu pra eles um treinamento que não é efetivo em combate durante o time skip, diferente de Zoro, Sanji e Luffy, que tiveram alguns mestres e treinaram constantemente seu corpo e aprenderam a utilizar haki. Os outros tiveram treinamentos particularmente intelectuais. Um exemplo, Nico Robin, que entendeu um pouco mais sobre a história do mundo, teve um pouco de treinamento de combate sim, que aumentou em muito sua força, mas nada comparado ao que Zoro e Sanji fizeram durante seu período de treinamento. A Nami, durante o treinamento do time skip, ela simplesmente aprendeu técnicas de navegação e meteorologia, colocando, é claro, no seu bastão de combate feito pelo Soap, e só isso prova que ela não teve ninguém para ensinar a ela a utilização de haki, que está se mostrando extremamente necessária no arco atual. O Soap, durante o seu time skip, aprendeu a sobreviver dentro de uma ilha completamente terrível, mas isso aumentou somente as suas capacidades de atirador e de fugir constantemente correndo das coisas. E para os outros personagens também foi a mesma coisa. Frank e Chopper só treinaram apenas o seu intelectual e durante poucos momentos mostraram interesse em combate físico. Então tá aí a resposta: os personagens do bando de Chapéu de Palha só são completamente inúteis porque Eiichiro Oda quis assim. Ele deixou eles treinarem o que eles necessitavam durante o time skip, e no momento as necessidades estão completamente diferentes. O apoio que eles queriam dar pro Luffy era relacionado às suas próprias habilidades. O Luffy precisava de um bom atirador, o Luffy precisava de uma ótima navegadora que pudesse levar ele até One Piece, e foi isso que eles precisavam. E como Zoro e Sanji sabiam que a necessidade do Luffy era ter alguém forte ao lado dele para lutar, eles fortificaram seu corpo se baseando não só nas suas funções, não só nas suas habilidades pessoais, mas também diretamente a proteger o seu capitão. E no momento atual de One Piece, a necessidade de Luffy é completamente diferente. Todos já têm as habilidades necessárias para chegar até o One Piece, mas não têm as habilidades necessárias para obter o One Piece, para conseguir conquistar esse item. Diversos inimigos estão se levantando e todos precisam ficar extremamente poderosos e conseguir utilizar os hakis básicos para chegar até lá. Mas Sonark, como diabos eles vão conseguir fazer isso? É simples, matem o Usopp. A última vez tiveram um período de treinamento graças à morte do Ace e graças a eles ver que Luffy necessitava de tripulantes poderosos, mas é claro, nas suas funções. Agora, se o Usopp morrer, eles vão perceber que nenhum deles tem a força necessária para ainda estar ao lado do Capitão Yonkou, Luffy do Chapéu de Palha. E muito menos, é claro, proteger um dos seus companheiros, que é uma das piores coisas que poderia acontecer com qualquer tripulação pirata. A gente sempre tem sistemas envolvendo a falta de capacidade de proteger alguma coisa. Aconteceu com Ace, que viu um companheiro seu morrer e foi tentar se vingar e acabou morrendo, e tem que acontecer com Soap, infelizmente, porque os personagens precisam de evolução para se tornar mais poderosos. O nível do estado atual do poder de combate de Musamá e dos seus soldados é completamente surreal e não tem mínima chance de nenhum dos Chapéus de Palha vencer qualquer um deles, a não ser, é claro, o trio monstro, que sempre está lá para
proteger todo mundo, mas em um momento ou outro, com toda certeza, eles vão chegar atrasados. Comparando a tripulação atual, o estado atual do bando dos Chapéus de Palha e as outras tripulações Yonkous, eles não conseguem derrotar ninguém, absolutamente ninguém das outras tripulações. E também vou falar de uma vez para acabar com esse mistério, tá? E Musamá é muito mais poderoso que todos os tripulantes e muito mais poderoso, é claro, que o Barba Negra. E o Barba Negra será somente o vilão final dessa obra, só porque ele é inteligente, vai esperar o Luffy cacetar o Musamá pro trono ficar vazio e ele tentar assumir o comando. Mas em relação a poder, vamos ficar decepcionados, porque Barba Negra é automaticamente mais fraco que Musamá. E isso está visível somente graças ao arco atual. Tem aqueles poderes misteriosos do Barba Negra que derrota todo mundo fora de tela, mas aquilo é somente para não fazermos comparativos válidos em relação às outras pessoas que apareceram no estado atual do mangá. O poder de cancelar Akumas no Mi é extremamente roubado, mas o estado atual do Haki do Rei é muito superior a qualquer habilidade do Barba Negra. Só pra concluir, tá? Em relação à morte do Sop, infelizmente, pra dar uma motivação pros personagens ficarem mais fortes, a única coisa que pode fazer é isso, matar um personagem direto da tripulação ou alguém muito próximos deles pra deixar eles mais poderosos, ou simplesmente fazer o pior caminho possível que está se apontando também pra ser o mais óbvio, o Haki do Rei do Luffy ser um Haki compartilhado, e assim todos os personagens, os tripulantes do bando de Chapéu de Palha terão uso do Haki e conseguirão derrotar os Cavaleiros Celestiais. Aí bate a conta certinha, cada um luta contra um sem se preocupar com a regeneração. Mas ainda assim não muda o fato deles precisarem ficar mais poderosos. Então eu espero, é claro, mais um time skip dentro de One Piece, que com certeza vai ser muito bem visto e também está extremamente necessário para montar os enredos paralelos. Dar tempo, é claro, para o Imu-sama montar o seu exército final para a guerra que está por vir. Só digo uma coisa, One Piece ainda assim tem muita história. Esse tá para ser o final mais longo de todos os animes e mangás de todos os tempos. Deixe nos comentários aí pra mim saber sua opinião. Você acha que os tripulantes do bando do Chapéu de Palha é os mais fracos de todos os Yonkous? Ou Sonar, quem deu uma passeadinha na casa do Kojima e tá alucinando depois de comer umas 2 Rumble Ball? Mas é isso, não se esquece, é claro, de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada emborrachada no botão do like que me ajuda bastante, eu realmente necessito de vocês. E já somos 5.000 e estamos perto cada vez mais de ser 50, talvez? Então não esqueça de ver os nossos outros conteúdos. No mais é isso, Sonar quem diz. Tchau!